Aí eu fui conversar com um monte de gente, ajudando, destravar outros pastores lá, e fomos embora. Aí quando 1 hora da manhã, nós chegamos no hotel, ele falou bem assim, pastor, você é profeta mesmo. Eu falei, eu sei, pastor. Eu sei que eu sou profeta. Eu tô aqui porque eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Senão a gente não tava nem conectado. Eu conheço conexão. Aí ele pegou o celular, vou te mostrar aqui, ó. A mensagem do meu corretor. De 4.200.000 para 3.700.000. Deus deu meio milhão de desconto. Que é muita grana. Aí eu falei, uau! Deus é o Deus do banco e do financiamento, pastor, apóstolo. Deus é que é o dono do dinheiro da terra, não é a terra. A terra é só um local onde há o fluxo. Mas ele é o Deus do ouro e da prata. Ele que movimenta. Muitos não movimentam porque não cumprem alguns princípios. Mas ele ainda é o dono. Amado, aquilo pra mim foi uma pancada. Porque imagina, eu tô numa igreja que eu não conheço ninguém, acabei de chegar, eu entrego uma palavra que Deus vai dar um desconto pra você, que vai ser um desconto grande, porque era de 4 para 3 e pouco. É muito grande. É muito. Deus dá meio de milhão de reais pra alguém numa Pra palavra. ele não é nada, agora... E aí, aquilo mexeu comigo, na minha estrutura, e eu comecei a estudar sobre a formação da matéria na Terra, sobre profecia. E aí eu mergulhei estudando profecia, e aí o Espírito Santo ministrando, porque assim, ele que me ensina, ele me revela tudo. Eu falo, me revela, Senhor, eu quero saber. Ele falou bem assim comigo, Deide, aonde na Terra você consegue ter o mesmo poder que eu tenho? Aí eu... Repete. Aonde na Terra você consegue ter o poder que eu tenho? Eu estudando, que Deus conversa comigo, não é orando não, é estudando. Uhum. Eu estudando, Deus conversa comigo. E eu falei assim, aonde eu tenho o mesmo poder que o Senhor tem na Terra? E eu falei, não sei. Aí ele falou, na sua mente. Lá você é onisciente, onipresente e onipotente. Lá você consegue, ir no lugar que você quiser, você consegue criar qualquer coisa que você quiser. Lá a trindade acontece. Aí eu falei, uau, na minha mente eu consigo ser as três coisas. E ele falou bem assim, quando você governar os seus pensamentos, você governa a matéria. E ele falou bem assim, aquilo que aconteceu em Alphaville foi por um instante que você governou a sua mente, a profecia se cumpriu. Então, a materialização da profecia é quando a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus se materializa. Como prótons, elétrons e nêutrons é o átomo. Uhum. A profecia que eu lancei se cumpriu. Sim? Sim. E a profecia que eu recebi? Lembra que eu te falei? Que em 2 dias, Em 2 dias eu ia conhecer uma pessoa que ia mudar meu destino. Uhum. E quem foi? Sua esposa? Leandro. Leandro é um cara incrível. Pensa no homem que eu amo. Eu vi ele no primeiro dia, no evento que eu tava. Desculpa perguntar, qual foi o evento? Porque eu vou em vários junto com ele. O acelerador empresarial do Marcos Marques. Ele é incrível. Deus, ele movimenta as peças pro propósito dele. Se fala muito lei de atração, lei de não sei o que lá. Eu entendo sobre vibração, acredito na vibração, né, na energia, nós somos matéria. Mas há um poder divino acima de tudo isso conspirando. E ele é matemático, ele é quântico, ele é um Deus de resultados. Então, ou seja, nada se move nessa terra. Já pode botar pra rodar aí, depois eu vou e faço a chamada de entrada. Não há nada nessa terra que ele não esteja movimentando. Quando você estava falando ali do que é de você e Deus, que você ficou na bad, tal, assim. Eu já tive bads também, muitas bads. Depois que eu entendi que quando você recebe a palavra, você tem uma palavra sobre a sua vida, uma profecia, não tem? Tem diversas vezes a mesma profecia. Tenho, eu sei que tem. Quando você recebe a palavra, você precisa receber o processo. Quando você recebe o processo, você recebe a palavra. Então, por exemplo, não é que não existe dor e sofrimento, é tudo um aprendizado. Uhum.
que está no seu processo para que a palavra que você recebeu se cumpra. Qual foi a maior profecia da terra que Isaías falou? Sobre a vinda do Jesus. Profecia. Quando a palavra que Isaías falou, eis que há de vir, Filho de Deus sobre a terra, sobre Jesus que ia nascer em Belém, tal. Quando aquela palavra estava lá, não tinha problema algum. Era só uma palavra. Só uma palavra. Mas quando o rei Herodes soube que o menino ia nascer em Belém, ele fica desesperado. Por quê? Ele estava com medo de perder o reino dele. Porque ele estava com medo da criança? Uhum. Não. A Bíblia fala assim, então ele ficou com medo da palavra do profeta. Estava se cumprindo. O inimigo não tem palavra, não tem medo das pessoas. Ele tem medo da palavra que você recebeu. Porque a profecia vai se cumprir. Porque quando a profecia se cumprir, o seu destino na terra se cumpre 100%. Esse é o maior medo dele. E aí ele vai na alma para as pessoas. Ele vai nas emoções. Como ele tentou para Jesus, como ele tentou para várias pessoas na Bíblia. Se você vai em Salmos 42, você vê Davi tendo depressão. Ó minha alma, por que me afliges? Por que me perturbas? Antes espere em Deus, o Deus da salvação. Versículo 3 e 4 ele fala bem assim: o único alimento que tocou em meus lábios vieram dos meus olhos. Que alimento foi esse? A palavra. Lágrimas. O único alimento que tocou em meus lábios vieram dos meus olhos. Lágrimas. Davi estava em estado de depressão. Ah, como eu era feliz quando eu ia para casa do meu Deus em festa. Depressão. Davi estava fugindo. Porque foi paralisado na alma. E o diabo sabe que quando você recebe uma palavra, há uma profecia sobre a sua vida, o único lugar que ele pode parar você é na sua alma. Sentimentos, emoções, experiências. Por quê? Porque é no processo que você paralisa e não encontra a profecia. Jesus passou 18 anos no processo, dos 12 aos 30, e viveu 3 anos de propósito. No processo, Deus escondeu o próprio filho dele. Não tem Jesus. Só parece assim. E aos 12 anos ele estava no templo ensinando. E show! E depois aparece de novo. Por quê? Ele estava no processo escondido por Deus. Então Deus esconde os seus filhos no processo. Mas o inimigo, ele vai querer tocar em você. E ele vai na sua alma. Ele vai usar pessoas, sentimentos, emoções. Viu, ouviu, sentiu. Pá, paralisa. Aconteceu algo, saiu fora dos meus planos, do meu controle. Pá, eu paro. Aí questiona Deus. Quando caiu a ficha que tudo é um processo de compreensão, expansão de consciência no Criador. O sofrimento, a dor não existe. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu preciso falar antes que eu esqueça, que eu tenho a memória... Você tem uma memória boa. Não, eu ia falar... Está melhorando. A memória é muito cheia. Ah, tá sim. Entendeu? Tem muita coisa. E... quando você falou da questão de eu relutar, e depois eu dei a desculpa dizendo que não reluto, em outras palavras eu dei essa desculpa, eu relutava. Porque quando você falou pra mim que eu tenho, em outras palavras, de forma muito sutil, você falou assim, você tem que entregar. Se Deus falou, você tem que entregar. Você tá cheio de crenças. É isso aí, limitantes. E na hora que você falou isso, veio, sabe aquele filme na cabeça? Review. Um monte de palavras que você era pra ter falado, ao ponto de eu não falar e a pessoa falar assim, Deus falou pra mim que você tem uma palavra pra mim. Uhum. Eu falei, meu pai. Tipo, eu tô num evento, foi até no Despertar do Leão, e aí tá eu e Deus falando assim, ó, fala pra ele, fala pra ele. Eu falei, olha o tamanho do cara, se eu falar isso pra ele, eu vou tomar uma pranchada. Uhum. E eu tenho uma comunicação bem firme, né, bem dura. Dura pros mimizentos. E aí eu não falei, ele chegou pra mim e falou assim, ó, Deus me falou que tem uma palavra que você tá aprendendo que é pra me entregar. Eu posso resumir isso numa frase? Por favor, Que esses dias o Espírito Santo me trouxe? fala. Os teus ouvidos te levam ao céu. Os teus olhos te mantêm preso na terra. Meus ouvidos me levam ao céu. E os teus olhos te mantêm preso na terra. É o que está acontecendo. Você ouve, mas os seus olhos mantêm você preso na terra. Nos medos. Sim.
E teve outra que Deus mandou eu me ajoelhar diante de todo mundo para adorar Ele, não as pessoas. Sim. E eu não fiz. Veio outra pessoa e fez exatamente aquilo que eu tinha que fazer. Porque ele mexe as peças. E eu falei, e quando a pessoa parou diante de mim, na minha frente, fez exatamente aquilo que eu tinha que fazer, eu desmanchei em lágrimas, foi até um evento espiritual. Eu falei assim, era para eu ter feito. E muitas coisas que ontem, lembra que foi duas palavras que eu falei pra menina, que eu falei assim, ó, eu tava orando para Deus falando assim, antecipa minhas bênçãos. Só que já tá tudo pronto, eu que não tô me movimentando de acordo como deveria, Isso. para que as coisas venham a chegar, porque já tá Isso. pronto. Ó, a graça é aquilo que está 100% disponível. Só que a graça não impede que você não se esforce. Uhum. Até porque Deus fala, esforça-te e tenha Esforça-te. bom Ânimo. ânimo. Ok? Então a graça é aquilo que está 100% pronto. Os planos de Deus é a graça, é o favor. Pá! Agora eu tenho que me esforçar. Eu me esforço como? E de que forma? Tenho que me envolver e mover em cima de princípios. Ok? Vou te falar um princípio. Ama o teu próximo como a ti. Mesmo. Eu começo a amar mais pessoas do que a mim mesmo. O que acontece comigo? Desalinha tudo. Bloqueio na terra. O que acontece com a pessoa que ama mais alguém? Depressão, ansiedade, fibromialgia, lombalgia, doenças psicoemocionais. Estão ligados à quebra de um princípio simples. Eu faço por você 100%, mas eu faço para mim 100%. Certo. Deus mandou você transbordar na terra, não tirar um pedaço seu e dar para alguém. E aí as pessoas estão presas em pessoas porque estão dividindo aquilo que tem que ser transbordo. É isso. Eu falo muito aqui, o pessoal quer transbordar seca. Não tem como. É divisão. Então a angústia da alma vem pela divisão. Eu divido. Eu vou dividir com alguém aquilo que eu confio, aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Entendeu? Então, por exemplo, eu entrego para alguém o governo das minhas emoções. Quando? Quando eu ratifico que eu sou dependente emocional dela. É o que mais acontece hoje. Depressão. Dependência emocional. Entrega. Eu estou entregando o governo das minhas emoções para alguém. E eu fico depressivo. Porque a Bíblia manda dizer que, ó, ama como você amar você. Alma. Alma é o governo da vida. Então, se o inimigo sabe que se você não governar sua alma, você não atinge o propósito e a profecia sobre a sua vida. Por quê? Porque a alma vai fazer você usar o que você vê e não o que você ouve. E a fé vem pelo Ouvir. Ouvir a palavra Do Senhor. do Pai. E o que você vê é o que vai bloquear você na terra. Você não deve andar pela visão, mas pela Fé, pelo ouvir. É ouvir. O segredo é ouvir mais e ver menos. Nós temos o celular. Quando eu olho para o celular, sabe o que o Senhor me fala? Isso aqui é para fazer você ficar vendo, aumentar o seu tempo de tela. Você fica o dia inteiro. E quando você fica vendo isso aqui, você ouve? Não. Então isso aqui é uma arma de dois lados. Uhum. Se você não tem consciência que isso vai manter você preso aqui, você vai parar de ouvir a voz do Espírito. O celular para mim é só trabalho e é só mensagem, mas eu largo ele e falo, agora é a hora de ouvir a voz. Mas isso é uma prisão que foi feita para manter as pessoas focadas o quê? Naquilo que vê e não naquilo que ouve. Você não precisa de um celular para Deus falar para você. Ele fala com você onde você estiver. Ele usa pessoas para isso. E ele usa ele 100% para isso. Entende? Aquele símbolo do iPhone que tem uma maçã. Quando eu olho para aquilo, eu vejo um sinal não positivo. O que ele está querendo me remeter aquilo? Sobre o pecado, sobre ficar vendo, fixado. As pessoas são doentes no celular, doentes no iPhone, doente. E aí quando eu fico fixado em algo, eu foco, expande e eu perco a minha audição. Eu tenho uma curiosidade danada. Por que aquela maçã? Ah, Tudo bem que a Bíblia não fala que é uma maçã. Não fala. Fala do fruto. Do fruto, isso. Mas eu não acredito que nada é por acaso. Aquela maçã significa árvore do conhecimento e a mordida do pecado. No meu entendimento, é isso que significa. Faz total sentido. E aí, está dizendo que eu estou governando as pessoas pelo conhecimento.
Isso aqui é conhecimento, ó. Isso aqui é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, do pecado. Tá aqui, ó. Se eu fico mais tempo aqui, eu paro de ouvir. Aquela maçã significa que eu criei algo que não deu certo no Éden, agora vai dar certo aqui. Deus é matemático e quântico. O pessoal quer limitar a Deus, a quântica, ao universo. Eu escutei uma palestra que ela falou assim: não, eu não quero falar de Deus, eu quero falar algo maior. Eu, E quem sonda a mente? Tem coragem de sondar a mente de Deus? Aí eu falei assim, é uma pessoa leiga, eu não vou julgar longe Não. disso. Não Mas expandiu a consciência e a compreensão ainda. achar que o universo é maior do que Deus, eu falei assim, é uma pessoa leiga, ela não conhece Deus. Eu limitei a isso, falei assim, ó, Não. ela não conhece a Deus. E aí ela começou a falar, eu falei assim, bom, Eu te falo que Deus ainda é desconhecido por muitas pessoas. sim. Por isso a escola bíblica, sem religiosidade, entendeu? Porque o que eu estava falando aqui, vem gente com um nível de conhecimento muito alto. Acredito. Gente conhecedor de venda, de business, de neurociência, neuro isso, neuro aquilo. Incrível o nível de conhecimento. Mas quando vai falar de Deus, é bem raso. Aí eu falei, meu pai, eu me sinto raso. Mas perto de outras pessoas, e não estou falando de questões materiais não, tá? Estou falando de questão, o cara já conquistou milhões, está quase do bilhões, fala muito, tem uma retórica muito bonita, uma oratória, o cara... Mas quando fala de Deus, eu vejo assim... É nossa. desconhecido. É muito fácil para você fazer um teste com alguém. Fecha os olhos, eu vou te falar Deus, você me diz o que você sente. Nessa hora a gente consegue saber o nível de profundidade, porque a alma se conecta. E aí muitos não conseguem falar o que a alma diz sobre Deus. Só fazer esse teste. Feche seus olhos. Eu vou falar a palavra e você me diz o que você sente. Vamos fazer isso agora? Vamos falar, vamos fazer agora então. Feche seus olhos. Aqui é tudo ao vivo, irmão. Tem esse negócio não. Aqui não tem essa não. E eu não corto nada. Feche teus olhos. Respira. Se sente leve, em paz. Busca a paz que excede todo entendimento. Agora eu vou falar uma palavra. Alma, eu sei que você me ouve. Você me conhece. Sabe do Pai. Vou te falar uma palavra e você me diz o que você sente, alma. Deus. Deus. O que é que você sente, alma? Qual que é o sentimento que está em você, alma, quando você ouve a palavra Deus? Paz. A paz. A sublime paz. Sem um resíduo de desentendimento, de amargura. É uma paz que não tem como descrever. Eu vejo carinho. Alma, o que é que você sente quando você ouve a palavra mãe? Mãe. Rigidez. Mãe. E amor. Amor materno. A rigidez também. Sente saudade da sua mãe, alma? Muita. Muita. Desde dia 7 de fevereiro desse ano não a vejo. Fisicamente. Saudade dela. Saudade. Pode abrir os olhos. Uau. Precisa estar mais próximo da sua mãe. Há um princípio que diz que honra o teu pai e tua mãe e terás dias felizes sobre a terra. Não que você não esteja cumprindo o princípio. Não que você esteja desonrando ela. Mas a distância dessa palavra na terra pode causar não, pode
não deixar que outras coisas fluam que Deus tem para você. Eu, há uns dias atrás, tinha mais ou menos uns 30 dias que eu não visitava minha mãe. Eu estava dirigindo o carro, deixei minha esposa no treino. E aí o Espírito Santo falou bem assim, no mesmo bairro que minha esposa estava treinando. Caiu um lenço. Deixa lá. Tranquilo. E aí eu estava no carro, o Espírito Santo falou bem assim, você não vai visitar sua mãe? Você não vai cumprir o princípio? Isso tá me incomodando é o meu pai. Tu Hã? acredita? Seu pai? É. Meu pai tá no interior do Mato Grosso do Sul, minha mãe tá em Orlando. Uau. E desde a pandemia a gente se vê, a gente ri, a gente faz videochamada. Uhum. Mas aquele contato do abraço, Uhum. já tem 2 anos que eu não faço. Seu Isso tá pai me incomodando. precisa resolver. É porque assim, ó, libera coisas em Deus, muito forte. E aí o Espírito Santo me incomodou e eu falei assim, calma aí. Se eu ouvir a voz e a princípio eu tenho que cumprir. Aí eu manobrei meu carro, fui na casa da minha mãe, fui lá, abracei, falei que amo, dei um beijo, tomei um café com ela, sentei, ela falou assim, ó meu filho, eu vou viajar, me leva na rodoviária. Eu falei, mãe, eu vou. Leva, mãe. Fomos conversando, batendo papo e tal. E aí, quando eu deixei na rodoviária que eu fui sair, eu recebi uma ligação. Ô, Deis, bom tudo. Rapaz, aquela situação sua tá liberada, acabou de liberar agora. Aí eu... Mas não era pra liberar. E já liberou? Já. Aí o Espírito Santo falou assim, quando você cumprir os princípios que eu já deixei, eu vou liberar tudo que eu tenho pra você. E aí o Espírito Santo falou bem assim, ó. Atrás de uma decisão existe um mundo de possibilidades que vão se cumprir. Mas enquanto você não decidir, não vai se abrir sobre a sua vida. Vou tomar não, né? Já tomei a decisão. A minha mãe foi visitar minha irmã Uhum, e já tá lá já há algum tempo. Minha irmã foi morar lá. sim. E meu pai foi pro Mato Grosso do Sul, quer passar o Réveillon lá, que ele gosta de ficar dentro do mato. Meu pai Bom demais, né? é Roça é maravilha. roça, e aí eles foram lá para reformar a casa, Uhum. e fica dentro do Pantanal. E Ai, ele ama delícia. aquilo. À noite você tem que ficar dentro de casa com das onças. Uau. Mas a minha mãe ela tá voltando agora, eu vou lá, que é do Rio de Janeiro, tá no Rio. Meu pai também. Quando voltar pra cá, não, meu pai eu vou pegar o carro e vou lá, no Mato Grosso do Sul. Quando minha mãe chegar aqui eu vou. Eu tô com o coração bem apertado Quando de saudade você dos dois. abraçar ele, coisas vão destravar. Tô te falando como profeta. Acredito. Quando você abraçar o seu pai, que o seu coração tocar o coração dele, que você tiver face to face a face, coisas sobrenaturais vão destravar sobre a sua vida. Da parte do Senhor, tô te falando. Eu vou fazer isso. E terás dias felizes sobre a terra, longos. Essa é a promessa. Tô te falando. Você nem imagina o que tá por vir. Eu creio que você tá falando. São coisas grandes, eu não consigo nem mensurar. São coisas muito grandes, sobrenaturais, que você nem pensou e nem pediu. E ele vai destravar. Por causa desse princípio. E a gente se dá muito bem. Pensa duas crianças. Meu pai é mais criança do que eu. Pensa num homem feliz, alegre. Sabe aquele cara bobão que brinca? Bobão que eu tô falando no sentido, como a gente fala, resenhador. Sim. Então, é ele. No dia dos pais liguei pra ele e eu tava com a minha filha, que ele ainda não conheceu pessoalmente. Uau. Aí ele, quem é esse bebê feio aí? Ele sabendo, né? Uhum. Aí eu falei, o jeitão dele. Aí eu falei assim, essa aqui é sua neta. Nossa, que criança feia. Vem cá, traz ela aqui pra me dar um beijo nela. É o jeito dele brincar. As crenças dele, o Sim, comportamento lógico, não tenha dele. dúvida. É uma forma de dizer assim, vem que eu tô com saudade. É isso aí. Chamando atenção. Sim. E aí eu falei, ó, tô com saudade do seu. Ele, vem aqui. Ó, tá todo mundo aqui, só você que não veio no Dia dos Pais, lá no Rio. E aí eu fiquei com o coração apertado. Falei, poxa, como eu queria estar ali com ele. Como eu queria estar ali com ele. E já vai fazer 3 anos que eu não...
E você sabe que os pais são um dos maiores bloqueadores da Terra, né? Sim, eu sei. Nós temos uma lista, né? E assim, eu tenho uma lista de 7 pessoas que mais bloqueiam sobre a Terra. Para mim, essas são assim, elas têm uma, você tem uma dependência emocional com elas muito grande. E como a nossa mente é programada, ou seja, viu, ouviu, sentiu, a Uhum. influência deles vão causar todas as programações na sua mente. E os pais, na minha lista, é o primeiro, que mais bloqueia sobre a Terra. A gente tem os pais, padrasto, pastor, psicólogo, professor, patrão e tem mais outro. São 7. Esqueci o Pode ser próximo. até os irmãos mais velhos. Eu não, É, eu sou o irmão mais velho, tá? Eu sou o cara, eu sou o primogênito. sim. E eu percebi ano passado que eu bloqueei meu irmão. Fui lá, liguei pra ele, pedi perdão, liberei perdão, que eu falei assim, eu bloqueei meu irmão. Bloqueio. Porque a figura masculina Sim, paterna era lógico, eu. perfeito. Esses que são assim os que têm mais influência, mas o irmão Uhum. bloqueia irmão literalmente. Mas quando é Li- mais velho, Literalmente. Eu tive um bloqueio com a minha irmã, uma das minhas irmãs, que foi que eu quebrei ela em 2010. Esse bloqueio foi em 2019. E foi engraçado porque eu não sabia disso. Um belo dia, eu era pequeno ainda, tinha uns 10 anos de idade, e aí eu peguei alguma coisa dela e quebrei. E ela chegou na janela do quarto e falou bem assim: Você quebrou isso meu e tal. Não lembro o que era, você quebrou algo. E ela falou bem assim, uma palavra, falou bem assim: Ó, você nunca vai ter nada na sua vida. Bum. Eu lembro dela falar essas palavras: Você nunca vai ter nada na sua vida. E aquilo, vi, ouvi, senti. Pá! Gravou. E até o dia que eu não rememoderei isso, eu subia e descia financeiramente na minha vida. Subia e descia, subia e descia. Até que um dia me revelou. Aí eu liguei pra ela e falei bem assim: Olha só, eu preciso falar algo com você que eu nunca te disse. Lembra um dia que eu quebrei algo seu e você lançou uma palavra sobre mim, porque eu lembro até hoje dessa palavra, que eu nunca teria nada? Pois é, eu quero te pedir perdão, minha irmã. Porque essa palavra ecoa dentro de mim e está causando a minha realidade financeira e eu não quero. Me perdoa e libera uma palavra de bênção sobre minha vida. Ela falou assim: Meu irmão nem lembra. Eu falei assim: Mas eu lembro. Aí ela foi, me perdoou, orou por mim. De lá pra cá, nunca mais. Eu vivi a mesma instabilidade financeira. Instalou, já era. Criou a sua realidade. e agora, mas quem me travou, né? Na vida financeira foi realmente minha mãe. Dura, Dura e as rígida. palavras, nossa. E é interessante, é bom a gente falar isso, as pessoas verem, para aumentar o nível de consciência, Sim. que eu e minha irmã, eu sou o mais velho, minha irmã mais nova e tem meu irmão do meio. São, assim, os mais arteiros. Meu irmão do meio, mais tranquilo, mais pacato. Uhum. Devido a isso, minha mãe sempre liberou mais carinho, não vou falar amor, mas Afeto. mais afeto para com ele. Quem é o cara que mais prospera dos três, financeiramente falando também? É ele. Quem é a palavra mais dura? Eu e minha irmã. Minha Uhum. mãe, dentro da consciência dela, vocês não valem nada. Para minha irmã, você não vale nada. Para mim, você não vale tanto quanto seu pai. Uhum. O meu irmão, isso sim é um filho. E o que mais prospera e o que menos faz esforço para ganhar, para receber, é ele. É ele. Ele não faz força para Porque ele acredita que ele é amado. amado. Perfeito. E aí realmente ele é um garoto muito carinhoso, muito amoroso com os meus pais. Uhum. Ele sempre honra eles, Perfeito. faz tudo por eles. Meu irmão faz tudo. Às vezes ele fica até, ele tem 40 anos, mas ele às vezes é muito até dependente demais. Tipo, ele deixa de fazer algumas coisas com a família para fazer com meus pais. Uhum. Eu falo, tu tá quebrando princípio aí, brother. A tua família é a tua mulher e teus filhos. Perfeito. E aí, mas só que eu não me meto, eu respeito Uhum. isso. É o jeito dele, e como ele é um pouco resistente daquilo que eu falo, devido Uhum. às dores que eu causei a ele lá atrás, então eu respeito isso a ele. Mas faz total sentido. Porque a mãe é o que libera a prosperidade.
Também, Também. também, o É, o- pai também. na verdade a mãe ela tem uma função e o pai tem outra, né? Sim, A função da mãe é afeto. Amor, carinho, abraço. O pai libera destino, segurança. preparo. Isso. É o pai que libera. Por que é o pai que libera? Posso te mostrar na Bíblia isso? Claro. Vai ter muita gente ouvindo Olha esse como que podcast Deus é aqui. matemático. Ele é Deus Totalmente. do processo, né? Eu vou começar um treinamento segunda-feira de processo. Olha que maravilha. Eu nem amo processo. 3 dias de imersão de processo, Marcos Marques. Maravilha, eu amo de Deus. Em nome de Deus. Eu queria ter o prazer de conhecer, ainda vou conhecer ele pessoalmente. E aí, Canto, olha só, na Bíblia. Lembra de José, do Egito? Sim, claro. Que Jacó, seu Uhum. pai, chega para ele e fala bem assim: Meu filho, eu tenho uma túnica para você aqui. Eu vou te entregar uma túnica. A Bíblia fala que José amava mais ele do que os irmãos. Isso. Amava mais ele. Então José prepara a túnica e entrega. Coloca sobre José. Ponto. José já tinha tido o sonho, já tinha contado para os irmãos, mas vamos parar aqui a história. Vamos segurar a história aqui. Vamos agora no Novo Testamento. Jesus. Jesus chega para João Batista e fala bem assim: Eis que para cumprir a profecia você tem que me batizar. Eu? Mas eu sou menor do que você. Para que se cumpra a palavra do meu Pai, você tem que me batizar. Então Jesus vai, entra nas águas. E a Bíblia diz então que o céu se abre e vem uma voz: Esse é meu filho. Esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E a Bíblia diz que veio uma pomba como sinal, não é isso? Do Espírito Santo. Sobre ele. Ponto. Vamos parar aqui. Vamos voltar em José agora. O que você acha que Jacó disse para José quando colocou a túnica sobre ele no ouvido de José? O que Jacó disse? Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Tem que ter uma palavra para que o processo se inicie. Grava isso. Para que o processo se inicie, tem que ter uma palavra. Quando Jacó fala, você é meu filho amado, e coloca a túnica, os irmãos de José armam para ele, colocam ele na cova, pensam em matar, mas não é o plano de Deus, porque a sua vida está na mão do Senhor e não do diabo, nem na mão de ninguém. E então, ele vira escravo, passa 17 anos, até o dia que ele revela o rei, o sonho, e se cumpre. Pega Jesus, você é meu filho amado. Pá! O que a Bíblia fala? Então o Espírito Santo levou para o deserto. É tentado no espírito, na alma e no corpo. No corpo. José é tentado no espírito, na alma e no corpo. Todos dois passam pelo processo. José se torna governador depois de 17 anos. Jesus vai para um festa de casamento, faz seu primeiro milagre e inicia o seu ministério. Toda vez que você tiver a consciência, a compreensão de que você é amado pelo Pai, o deserto vem, porque faz parte do processo do governo. Oh. Aconteceu com os dois da mesma forma. Pai, amado, a túnica que é a pomba, os dois foram para o deserto, passaram o tempo do processo e estabeleceram o governo. Esse aqui governou sobre a fome, sobre todos. Esse aqui governou sobre a terra. E governa até hoje. Mas só quando você tem a compreensão de que você é amado. E que vai passar pelo processo. E que vai passar pelo processo. Os dois, no processo, não quebraram o princípio. José foi preso indevidamente por algo que não fez, mas manteve o princípio. José não murmura. Jesus não questiona Deus. Em momento algum. Pelo contrário. Meu pai, eu sou filho amado. Em momento algum. Entende? Então, ou seja, o que acontece com Jesus, o que aconteceu com Jesus e aconteceu com José, acontece comigo? Acontece. Só que vai chegar um tempo que o processo vai se aproximando. Desde como é que eu sei que o processo está se aproximando da palavra? Quando muitos se levantarem contra você. Quando você for tentado no espírito, na alma e no corpo. E quando os sinais começarem a se apresentar. Aí sim. Começa agora o tempo de governo.
quando a sua identidade e sua autoimagem está alinhada. Aí você não anda por visão, e só anda por audição. Quando as coisas da terra começam a se tornar espirituais para você. Não desmerecendo o que é natural, Sim, mas tô as coisas da entendendo. terra começam a se tornar espirituais para você. Prioridade predomina. Sim. Nós somos co-criadores em aprendizado. Ele é o criador de tudo. Tá vendo aí? Eu não ia fazer podcast. Eu não faço podcast no sábado. Mas quando o pai manda, É o pai que manda. é o pai que manda. Eu procuro ser obediente. E esse é um dos remas que o Senhor me mostrou sobre processo, sobre princípio e sobre palavra e sobre governo. Então, se você não aceitar a preparação do processo, você não aceita a palavra. E aí, quando você não aceita o processo, muitos ficam pelo caminho. Muitos. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Processo. Você é mais que vencedor. Processo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Processo. Está no processo até a palavra que se cumpra. Jesus ficou 18 anos no processo e 3 no propósito. Você ainda acha que você não vai passar pelo processo? Vai. Teve uma profecia há 2 anos atrás. Assim que eu cheguei aqui em Alphaville, pouco mais de 2 anos atrás. E aí tava muito gostoso. Cheguei em Alphaville, amizades novas, tudo mais. Conta cheia, dinheiro entrando em cima de dinheiro. Aí veio a menina, falou assim, eu tava na mesa da casa dela, ela pegou e falou assim, ó, tá muito bom. Mas ó, Deus tá falando com você, que você tem que vir pra cá e emergir pra São Paulo e ficar 100% aqui. Porque se você entrar em desobediência, ele vai te botar no estreito. Aí eu peguei e falei assim, você vai entrar numa situação bem dura, bem pesada. Eu falei assim, olha só, não receba essa palavra, porque agora que as coisas estão melhorando, eu vou entrar de novo. Tu é doida. Agora que o negócio. Deus sabe o quanto eu já lutei, já quanto eu já caí, quanto eu já me levantei. Chega. Isso não é da parte de Deus. Aham. Ela falou assim, ó, eu não tô falando por mim. Eu não tô falando que vai acontecer. É só você obedecer. Só que a minha renda de 70% vinha do Rio de Janeiro. E toda semana eu ia para o Rio de Janeiro. E toda semana eu tinha briga em casa. Porque eu ia pro Rio de Janeiro. Uau. Chegou um dia que eu acordei, todos os meus bens estavam bloqueados. E o dinheiro que estava na minha conta foi bloqueado. Primeiro impacto, os primeiros 10 segundos eu entrei, cadê meu dinheiro? Sei. Aí chegou aquela mensagenzinha de texto, né, SMS. Sua conta foi bloqueada por ordem judicial. Na hora. Na hora. Eu falei, Dá aquele baque. Pum. já sei o que aconteceu. Aí no mesmo dia, na parte da manhã, um profeta, um homem de Deus, através de outra pessoa, não me conhecia, nunca teve contato, falou assim, ó, você está fazendo conexão com os malequitas. Hum. Falei, como assim? Uau. Profundo isso. Profundo. Você fez sociedade com malequitas. Eu falei, peraí. Meus sócios do Rio são homens e mulheres de Deus. Se falavam homem e mulher de Deus. Uhum. E aí eu fui pesquisar e quando eu fui ver, eles estavam me roubando. E os malequitas tinham a tendência de tirar o quê? Sim. Tirar as coisas do povo de Israel. Sim. E foi o que eles fizeram. Eu levei 15 dias, quando cheguei lá, já tinham levado mais de 70% dos meus bens. E aí eu falei, nossa, aí entrei no processo. Aí refazer, recomeçar, tudo de novo. E aí outro, não sei se você conhece, o austríaco Reinhard. Sim. Conheço. Sigo ele. Então, Homem de Deus demais. homem de Deus. E a gente numa comunhão, eu conversando com ele, a gente batendo um papo. Aí ele falou a mesma coisa, 15 dias depois que a menina tinha falado. Uhum. Falou a mesma coisa. Falou, ó, vai vir uma prosperidade que você não tem ideia. Você acha que o que você está vivendo aqui é muito bom, mas não consegue. Nem eu consigo mencionar para você. Mas você vai ter que fazer isso, 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 porque senão você vai ser quebrado. Uau. Ele falou de outro jeito, mas a mesma coisa. Sim, perfeito. Porque ela falou também, ó, se você vai chegar num nível que você nem imagina. Eu falei, Senhor.
E aí é que tá o negócio. Obediência. Sim, é princípio. E hoje eu dependo 100% das coisas de São Paulo. 100% de Deus. 100% de Deus. O meu recurso é só... Tem as coisas lá no Rio de Janeiro, tem os patrimônios lá, mas Sim. não tá tudo fechado, Sim. tudo bloqueado. 100% dependo, e é a coisa mais certa, depende de Deus. Então, aí quando você fala sobre... A gente fala sobre financeiro, a gente vai lá em Malaquias 3:10. Ele fala para você depositar, para você ser fiel. Ele fala de Ele dinheiro. fala do... Fala de dinheiro. Não, ele fala de 10%, de você dar o recurso A Bíblia aos... fala bem assim, ó. Trazei o dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Okay? Ele não fala dinheiro. Ele não fala dinheiro. Ok. Agora sim, tem gente que dizima e não prospera? Tem. Sim. Um monte. Mas peraí. Calma aí. Se você está falando, né? É um princípio e vem uma promessa. Trazei todo, a palavra é assim, ó, todo, o dízimo, a casa do tesouro, para as casas de mantimento, e eu vou abrir as janelas do céu com tamanha abundância que você não vai suportar. E é o único momento na Bíblia que Deus pede para fazer prova dele. Isso, e faz prova de mim. Ok. E aí eu tentando entender, tem uma coisa errada aqui que eu não estou enxergando. Tem um mistério aqui. E eu fui estudar e fui consultar ao dono do mistério. Falei, Senhor, por que tem pessoas que dizimam e não prospera? Se o Senhor próprio disse que vai fazer a prova dele que vai abrir a janela do céu. Ele falou bem assim, Deide, tá escrito dinheiro? Aí eu falei, não tem a palavra dinheiro. Até porque na época também de Malaquias não tinha dinheiro. Era 10% da sua produção, daquilo que você colhia, da colheita. Ele falou bem assim, é porque esse 10%, esse dízimo não é sobre o dinheiro só. É sobre todas as áreas da sua vida. É 10% do casamento, da vida espiritual, da vida emocional, da sua saúde, do seu intelectual, do seu profissional, dos seus negócios. É de todas as áreas da sua vida. Então, se você entregar só o dinheiro para mim, não vai dar certo. Você tem que entregar os seus 10% de tudo, do seu casamento, tudo. Relacionamento com seus filhos, seus parentes, tudo. Até o seu network onde você vai. E aí que eu entendi. Ele falou bem assim, ó, me traz 10% de todas as áreas da sua vida que eu abro 90% sobre a sua vida. Você dá 10, você faz 10, 90 ele faz. Mas você tem que ser dizimista em todas as áreas da sua vida. Todas. Eu vou analisar, porque eu gosto de dizimar. Eu tenho um princípio dizimista. Eu amo. E aí ele falou assim, eu quero de todas as áreas da sua vida. Se você for fiel comigo em todas as áreas da sua vida, aí sim você vai viver a vida que eu tenho para você. Porque eu vou trazer 90% de possibilidades sobre a sua vida. Você vai fazer só 10, 90 eu faço. Mas de todas as áreas da sua vida. E aí quando eu parei para pensar, momentos bons da minha vida, quando eu estava na academia, malhando, fazendo bike, exercício, eu estava melhor do que quando eu não estava praticando atividade física. E a Bíblia fala o quê? Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Quando você não cuida da saúde, você não cuida do templo. Aí o que eu pensei? Eu tenho que entregar meus 10% da saúde. Voltei a praticar esporte. E aí quando eu pego meu casamento, eu tenho que entregar 10% do casamento. Eu tenho que ir lá em Gálatas 5:22 e aplicar a palavra de Gálatas no meu casamento. E o fruto do Espírito é amor, felicidade, paz, longanimidade, benevolência, mansidão, domínio próprio, temperança. Eu comecei a entender, olha, será que eu estou entregando o dízimo do meu casamento? Eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou entregando o dízimo do meu profissional, do meu trabalho, das empresas, daquilo que eu faço? E aí eu comecei a entender que, quando ele fala bem assim, ó, tudo que fizer, faça como se fosse para Deus. Tudo, pro todo, 10%. E eu faço 90%. Você só faz 10%, ele faz 90%. Essa foi a ficha que caiu. E aí tem um monte de gente questionando. Ah, mas eu dou certinho, dou oferta, dou dízimo certinho e tudo Mas mais. em casa eu sou um marido grosso, sem paciência, intolerante.
Arrogante. E a Bíblia fala bem assim, vós marido, que é uma das minhas áreas do ministério da igreja, é casais, Uhum. pastor de casais. Vós maridos, cuidai das vossas esposas como a parte mais frágil. Se vós não cuidares, eu não ouço tua oração. Tá lá escrito. Tá escrito. Eu não ouço E oração. fala pros maridos. Maridos, específico. Assim como fala pra mulher, a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Quando eu olho para essa palavra, adianta ela dizimar, se ela for mulher tola. Agora, que mulher sábia é essa? Que casa é essa? A mulher sábia, sabedoria vem de palavras de afirmação. A mulher que tem palavras de afirmação para casa, ou seja, para a alma, para os sentimentos do marido, essa sim edifica. Mas a tola, que amaldiçoa, que murmura, que se vitimiza, essa destrói a casa. A casa aí é o sentimento do homem. Porque a mulher pode botar o homem lá em cima, como pode botar aqui embaixo. Então, por exemplo, na minha casa, não pode ter palavra de afirmação palavras negativas de um para o outro. É só de afirmação. Positivo. Só de afirmação. Eu afirmo ela, ela me afirma. Eu afirmo ela, ela me afirma. Eu afirmo. E aí a nossa casa prospera. Um alimenta o outro e vai multiplicando. Isso. Até porque o 10 vezes 0 é 0. É isso aí. Não dá nada. Não dá nada. Não tem como multiplicar. É 10 vezes 10. Então, nós dois estamos num processo de crescimento. Conhecimento que eu absorvo, ela absorve. Conhecimento que eu absorvo, ela absorve. E nós dois estamos crescendo. Porque eu estou entregando meus 10%. Senhor, tá aqui, ó. Aí agora o que eu faço? Eu vou entregar o dízimo, né, pelo Pix, né, que é mais prático, né? Mais rápido. E aí quando eu entrego o dízimo do dinheiro, agora eu vou entregar os outros dízimos. Como é que tá meu trabalho, meu profissional? Como é que tá meu casamento? Como é que tá minha vida espiritual? Minha saúde, meus pais, meus irmãos. E aí eu começo, bum, 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 bum. Opa, eu tenho que voltar aqui. Eu tenho que entregar o dízimo de todas as áreas da minha vida. É possível? Lógico que é. Nada é impossível para Deus. E aí quando eu comecei a fazer essa roda da minha vida dos 10% de todas as áreas, as coisas começaram a destravar. É como se as decisões que eu fui tomando sofreram diretamente uma intervenção divina. Diretamente e literalmente. E aí eu identifiquei que os maiores players, homens de Deus que prosperam na terra, cumprem esse mesmo método. Eles cuidam de todas as áreas da sua vida. E os que não cuidam caem. E alguns não são nem homens de Deus, mas eles cumprem os princípios. Eles entregam dízimo de outras áreas. Tiago nem fala isso. Por que homens milionários não entregam dízimo e prosperam? Porque nas outras áreas eles cumprem. E prosperam. Cumprem princípios. São ótimos maridos, ótimos pais, ótimos empresários, honestos, corações generosos, cuidam da saúde, cuidam do intelecto, Cuida do próximo. cuida do próximo, que é o servir, ajudar. Então eles estão dizimando sem nem perceber. Sim. E aí Deus não volta atrás. Bill Gates até hoje não para de ficar rico. E ele tem aquelas instituições Bill Gates que ajuda a África, ajuda um monte de Perfeito. gente. Por quê? Está dizimando em outras Dizimando. áreas. O todo. Trazei todo o dízimo. Ou seja, todas as áreas da sua vida. Me dá 10%. Que aí eu vou abrir a janela do céu sobre E você. não é porque ele precisa dos 10%. Não, é porque você tem que fazer. É o seu fazer. Você faz 10, eu faço 90. Pronto. Olha que maravilha. Você faz 10, eu faço 90. Sempre a gente está ganhando, nunca a gente está perdendo. Essa foi uma chave sobre o dízimo que me caiu fortemente. Eu gostaria que você fizesse o seguinte agora pra gente, que a gente começou sem se apresentar e o povo precisa saber quem é você. Tem que cortar e voltar, então. A conversa foi tão boa. O que houve? Ah, tá. Se apresenta. Ah, O povo saber, porque aí eu vou ter que fazer isso mesmo. eu sou Dei de França, eu sou um filho amado, um homem que adora aprender as coisas do reino de Deus. De formação, eu sou advogado de formação, formado em programação neurolinguística, algumas especializações em neurociência, coach de formação também. E amo as coisas do reino, trabalho, porque tem que trabalhar, né? Sou sócio de alguns negócios no Espírito Santo, né?
ocupo um cargo de gestão de um grupo de agronegócios, trabalho na parte de inteligência de negócios, estratégia de crescimento. É a parte natural. Mas a minha parte mesmo é hoje mais como mentor, que eu também amo. Então hoje eu dou mentoria para alunos no Brasil e fora do Brasil, na parte de desenvolvimento humano, na parte emocional e espiritual. A proposta do processo de mentoria é um processo de desenvolvimento de novas habilidades, de criar sua própria realidade, identidade e autoimagem. Só que no meio do processo, Deus cura. E a cura faz parte do processo. A gente não foca nisso, mas o Senhor vai fazendo o trabalho dele. E eu vou fazendo o meu trabalho, e graças a Deus hoje, muitos milagres, muitas pessoas curadas em volta da terra. E cada vez mais tenho buscado em Deus para se tornar um filho, um servo, um profissional que honra realmente esse Deus vivo que eu amo tanto. Esse é o Marido? Dade. Marido, casado, esposa de Laís, tenho 2 filhas, Ana Clara e Ana Maia, 2 princesas do Senhor, meninas maravilhosas, que eu amo muito. E é isso aí, esse é um pouquinho do Dade. Me fala, você chegou hoje ou foi ontem? Cheguei ontem, do Espírito Santo. E tem missão aqui em São Paulo, em Alphaville? Tenho, amanhã eu vou participar. Hoje eu participo de um congresso na igreja. Tenho um convite para ministrar alguns pastores na área emocional, né, do apóstolo Éder. E segunda-feira eu tenho um encontro também. Vai chegar um missionário da Holanda e eu quero conhecer ele também. Mas estou aberta a tudo. Eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, como eu Eis-me sempre aqui, faço. eu vou te Minha falar. agenda é do Senhor, eu não tenho agenda. Isso que é bom, né? E engraçado que ontem, quando eu fui pegar o voo, fazer o check-in, meu voo tinha sido cancelado. Caramba. Aí eu falei, what is this, E a mulher falou, não tem como. Eu falei assim, não, eu tenho que ir hoje, porque amanhã eu tenho compromisso cedo. Aí ela falou assim, não, senhor, não tem como. Eu falei, não, você que não entende que não tem como. Amanhã eu tenho um compromisso. Eu tenho que chegar cedo, o próximo voo era 10 horas da manhã. De hoje. Eu tinha compromisso aqui. Uhum. Aí ela falou bem assim, calma aí, deixa que eu vou lá ver se eu consigo uma acomodação e outro voo pra você. Aí eu pensei, Senhor, mais um aprendizado. Nunca aconteceu isso comigo, primeira vez, né? O que o senhor quer me ensinar? Aí, eu quero ensinar você que você tem que perseverar e acreditar. E ela foi lá, voltou. Ela, peraí, volta aqui. Eu falei, não, tô tranquilo. Daqui a pouco você volta com a minha passagem. Ela deu risadinha, não é bem assim. Eu falei, é assim. É bem assim. Eu conheço o pai que eu tenho. Ela perguntou, seu pai tá aqui? Eu falei, não. Aqui fisicamente não, mas eu conheço o pai que eu tenho. Aí ela voltou, olha, consegui uma passagem boa pra você. Tá aqui essa passagem. E eu vim no outro voo da TAM. Caraca. Então, ou seja, tudo é um aprendizado nessa terra. Então, assim, você está aprendendo cada vez mais. Deus está te ensinando em todas as oportunidades. Deixa a sua mensagem, a que Deus colocou, Ele tem colocado no seu coração. Deixa suas redes sociais, quando as pessoas precisarem e quererem se conectar com você. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. A gente vai colocar Sim. tudo que você me entregar. A gente vai. Você já me entregou algum material que eu vi, tá lá no design, a gente ainda não preparou, tá no forno. Sim. Mas eu quero, ainda bem que eu já tenho Tá teu acabando contato. nosso tempo? Eu não tô vendo tempo aqui. Tem tempo não. Não tá aparecendo não. Eu. O que é? O que é isso que você tá fazendo? Não tô entendendo. Pode falar. 40 minutos. Ah, tá. Então vambora, que eu Vambora. pensei que vambora. Então, Você é doido. Então dá uma pausa. Vou fazer isso aqui, ó. Pra mim ir no banheiro, senão eu vou fazer na escola. Pode ir, fica à vontade. Pode ir. Tá se alimentando também, Pedro? Hã? Tá se alimentando também? Porque a gente já sabe, parece clichê falar, né? Você não tá aqui à toa. Mas o que você tá falando hoje é tudo que eu perguntei ontem. Uau. Ontem eu não marquei nada, peguei aquela poltrona ali, virei pra lá e fiquei o dia inteiro conversando com o senhor. Contemplando. Aí vim aqui, que eu vi desmontando, Aham. aí voltava, comia minha banana, fiquei o dia inteiro sentado ali. Contemplando. Você tá respondendo tudo hoje. Uau, forte. Amém. Eu vou responder as mensagens aqui. Você mora no Espírito Santo?
Eu moro na cidade chamada Linhares, no Já Espírito Santo. morei em Vila Velha. Ah, Vila Velha, Grande Vitória, capital. Linhares. É norte do Espírito Santo. Linhares é onde. Indo Só pega pra. café? É, Terra do Ou é Café. Colatina? Calatina é vizinha a cidade. Ah, Colatina é do Meneghelli, não é? Isso, tem Meneghelli Menegali, prefeito, eu era acho. ex-prefeito, Ex-prefeito, agora é. ele tá deputado estadual. Lá é. Linhares é onde era o prefeito, era o Guerino Zanoni, candidato a governador agora. Linhares eu lembro pouco, mas eu morei em Vila Velha um ano. Linhares tem o maior bairro do Brasil, né? O bairro Interlagos, o maior bairro da América Latina. Linhares. Ali em Espírito Santo também, não sei se é Linhares, não lembro agora. Tem uma fábrica, né, de. Agora tem cosmético também, mas antes era só de encapsulados, que é a Proamel. É uma fábrica bem, Linhares é um polo industrial muito grande. bem Pra famosa. você ter ideia, hoje, Linhares tem vagas no CIND para 300 pessoas. Não tem mão de obra na cidade. É uma E das lá cidades cê- mais lá cê prósperas. foca no agronegócio. Então, eu sou diretor de 5 fazendas do agronegócio, café e banana. E sou sócio de outros negócios. Legal. O meu sócio ele foi e é meu aluno de mentoria. Assim A nossa fica amizade mais começou fácil. quando eu ajudei a salvar o casamento dele. Pensa você ser sócio, diretor e mentor da mesma pessoa. Muita responsabilidade. A questão é a pessoa saber dividir isso, né? Sabe? Ele sabe que eu sou Ele homem tem de um nível Deus. de maturidade Ele também. sabe que eu sou homem de Deus. Ele sabe que eu sou profeta. Ele tem essa maturidade. E eu tenho também de não misturar também. Lógico. Não misturo. São cada coisa no seu espaço correto. Então vamos lá. Vamos. A pergunta, a sua missão. Ó, a minha missão ou a sua missão? Vou perguntar a sua. Pode perguntar. Sua missão, porque eu entendo que missão existe ele é curto. O propósito é assim que eu entendo. E O você, conceito, por favor, né? São conceitos. isso, conceito. Uhum. O propósito, ele é eterno até a vinda do Pai, eterno entre aspas, Uhum. até a volta do Senhor Jesus. Mas a missão, porque vamos te dar um exemplo. Eu também tenho minhas formações, sou formado em engenharia civil. E Matemático. agi dentro desse período de 10 anos. Dentro Uhum. dessa... E ali foi uma missão. Sim. Dentro da minha empresa eu ganhei muita Sim. gente para Cristo. Perfeito, missão. Muita palavra Missão. e tudo mais. Foi uma missão. 16 anos comerciante. Uau, muito bom. E ali dentro do meu comércio, meus comércios que eu tinha, muita gente se converteu, muita gente. Fez parte da sua missão. Minha missão. Perfeito. Tive diversas missões. Hoje minha missão, que eu não queria, mas Deus me entregou e agora eu recebo isso com carinho, estou fazendo com mais força, é o podcast. Uhum. Que as pessoas veem, eu falo assim, isso aqui não é um estúdio de podcast. Uhum. Aqui é a casa do Pai. Sim, é um ambiente. É um ambiente aqui onde o Pai, ele fala, cura, liberta, transforma. Sim. É esse o objetivo do podcast aqui da Isso, SaraCast. eu creio nisso. É isso aqui. A gente tem as ferramentas do business, do coach e tudo mais, mas o que predomina aqui é os princípios e a vontade do Pai. Faz parte do conhecimento cognitivo que ele deixou. E a sua missão? Então, a minha missão é fazer esse Deus desconhecido ser conhecido pelas pessoas. Essa é a minha missão. É mostrar esse Deus que eu carrego. É mostrar esse conhecimento que liberta, cura, destrava, desbloqueia. Faz as pessoas resgatarem sua identidade, sua autoimagem. Então essa é a minha missão. Quando as pessoas conhecem esse Deus que eu conheço e que eu sei que Ele opera, eu sei da transformação que é capaz. Por que eu falo isso? Muitos alunos foram curados em processo. Então vamos te dar uma ideia, exemplos, cases, né? Eu tenho uma aluna que é de Portugal e ela tinha problemas de fluxo de sangue há mais de 12 anos. Fluxo mesmo, de sair sangue com força. Só que eu não sabia disso. Ela me procurou para uma mentoria de desenvolvimento pessoal, através de uma outra pessoa, de um outro estado do Brasil, a irmã dela, outra pessoa. E a gente vai entrar num processo para desenvolver as habilidades, conhecer a vida da pessoa, entender, saber os traumas, identificar o que está bloqueando a identidade, a autoimagem. E lá na frente do processo, ela falou assim, olha, eu tenho algo que eu preciso te revelar. Eu falei, eu tenho fluxo de sangue há mais de 10 anos e eu sou cristã. E até hoje esse problema não passa. Eu tenho desenvolvido essa baixa imunidade e eu tenho até vergonha de falar sobre isso. Eu falei, uau.
Deus, e agora? Nunca fiz isso. Não sei nem como é que faz isso. Como é que eu ajudo uma pessoa dessa? Aí o Senhor me instruiu. Descobre a origem na alma dela. E aí eu me aprofundei na anamnésia, especificamente sobre isso. E eu descobri um abuso. E a origem dessa enfermidade era esse abuso, que feriu não só fisicamente, mas como feriu a alma dela. E desencadeou o processo sanguíneo. Por que o processo sanguíneo? Porque o trauma e o seu cérebro, eles correlacionam com o seu corpo. O seu corpo vai refletir o trauma da imagem que foi criado nele. Então, como o toque foi na intimidade, ali ficou registrado o local que se manifestava daquele ciclo que estava aberto. Aí eu falei, agora, Deus, o que a gente faz? Ele falou assim, o amor lança fora todo medo. Você vai ter que levar cura e perdão para a pessoa que fez isso com ela. Nós entramos num processo de entender mais as coisas de Deus, entender o quanto aquilo a afetava e qual que é a decisão que ela precisava tomar. E quando eu disse para ela que o amor lança fora todo medo, ela falou assim, Deide, eu tenho medo, então você precisa perdoar para que o amor entre e cure. E ela entrou num processo de decisão própria, de quando ela tinha que tomar essa decisão e de pedir perdão para ela e para a pessoa que a fez mal. E ela conseguiu fazer isso mentalmente, porque o cérebro não distingue do que é real do que é imaginário. É a mesma coisa. E aí eu fiz um processo de ressignificação através de uma oração. Essa oração ela era específica sobre aquele problema, que era o fluxo de sangue. E eu determinei, em até 7 dias, isso nunca mais vai vir sobre você. E quando deu o 7º dia, nunca mais veio. Ressignificou o trauma. Se sentiu amada. Você trabalha com ressignificação somente com oração? Ou você também dá as tarefas pro pessoal? Com uma decisão que ela toma através de um processo de conhecimento. Eu mostro aquilo e mostro, olha, esse aqui é o conhecimento que pode fazer você sair desse lugar, fechar esse ciclo. Mas eu não posso decidir por você. Mas te afirmo, todos que tomaram uma decisão semelhante à sua estão vivendo outro nível de vida. Mas você precisa tomar a decisão. É você que tem que se esforçar. Eu sou só o caminho. Eu só vou te mostrar o caminho, mas esforço é seu. E aí essa mulher foi curada. Tem um testemunho no meu celular, de mensagem. Nunca mais veio sobre ela. Foi curado o local na mente, aonde foi o trauma gerado. Automaticamente a mente mandou o sinal para o corpo. E o fluxo de sangue não veio mais. E aí ela tinha um outro problema que apareceu depois. Problema nos ossos. Ela tinha esporão de galo. Num pé. E eu falei, num pé só? É, num pé. E aí voltamos de novo na sua infância através de anamnésia. E eu falei assim, tá na infância. Isso a gente já tinha corrigido um monte de problema. Um monte de coisa. E aí eu descobri que quando ela ia pra escola, ela não tinha sapato. Ela pegava emprestado do irmão. E aquilo causou angústia nela. Porque ela não tinha o calçado para ir para a escola. Ela tinha que pegar emprestado. E às vezes não dava tempo, porque o irmão vinha da escola, ela tinha que ir. E ela ia descalço. E a angústia veio sobre o local do evento, do trauma. E aí novamente fizemos um momento para ressignificar. E o esporão foi embora. Ciclos abertos vão interferir diretamente no seu corpo. Desde tem pessoas, não vou falar por ética, que tá batendo aqui em Alphaville, falando que essa ressignificação, que voltar
a infância, a memória voltar à infância e tudo mais, isso daí não é bíblico. Então, eu não faço hipnose, é consciente. Sim, mas a questão não é nem hipnose. A questão é, tipo, consciente mesmo. Ele tá falando. Lembrar, É. rememorar. Uhum. E aí ele fala, ó, isso não é bíblico. E isso daí você tem que orar e acabar, resolver. Tá. Aí eu falei assim, rapaz, Você eu quer que eu te faço. mostre na Bíblia o Por que eu favor, faço? não é só pra mim, eu quero que todo mundo Então veja, tá. porque Você tem Bíblia? tá na minha. Tem em Você casa e tem. quer pegar a Bíblia literal ou pode ser a Bíblia do celular pra não dizer que eu Me tô dá usando do a minha? celular. Me dá do celular. Me dá o meu celular aí, por favor. Se quiser, pode pegar a Bíblia física também. Ah, tem uma ali. Eu vou te mostrar Jesus ressignificando. Pega A ali Bíblia. que tá ali no livro ali pra mim, por favor. E que muitos versículos são programações neurolinguísticas que ele já deixou escrito. Abre em João capítulo 9. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Isso não tem lugar nenhum, tá, irmão? Isso aqui é revelação do Espírito que eu vou falar pra você aqui. Aqui, ó. João capítulo 9. Essa Bíblia aqui eu achei na mala de um carro. Isso tem 15 Ó. anos. João capítulo 9. Vai falando que eu vou. Tá lá na frente, depois de Lucas. Cadê Entre Lucas e Atos. João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Vamos comigo. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Ok? Yes. Já nasceu cego. Não Uhum. conhecia nada dessa terra. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este e os seus pais, para que nascesse o cego? Quem não conhece ainda o Deus vivo, sempre vai perguntar a razão de um problema. Mas quem conhece, já sabe que há um plano divino. Há um propósito no processo. E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifeste as obras do meu Deus. Esse homem estava próximo a eles. Essa narrativa se encontrava muito próximo, porque Jesus viu o homem cego de nascença. E passando Jesus, então Jesus está muito próximo. Jesus está passando por essa pessoa e viu. Então, é como se eu estivesse passando por você e vi você aqui agora. Quando Jesus fala bem assim, ó, nem ele pecou, nem os pais pecaram, foi assim para que manifeste ao meu Deus. O que Jesus estava fazendo? Porque ele ouviu. Aquele homem cego ouviu Jesus falando. E a fé vem pelo ouvir. O que Jesus tirou daquele homem na hora? Depois de muitos anos sendo acusado disso. O peso, a responsabilidade dos pais desse cego. Culpa e condenação. Aquele homem se sentia culpado. Porque era o local de um cego amaldiçoado de nascença. Imagina a bagunça emocional desse rapaz. De ficar à beira de estrada. Palavra de maldição. Você pecou, seus pais pecaram. Você pecou, seus pais pecaram. E babá, e babá. Jesus com uma palavra, limpou tudo. E tirou a culpa e condenação. Nem foi você, nem seus pais. Ele foi lá e ressignificou. Tirou a culpa e condenação, ressignificou. Eu não tenho isso mais, estou livre. Mas aí continua o diálogo. Olha só. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus quis dizer para ele? Que Deus opera. Urgência. É agora ou nunca? Jesus trabalhou um gatilho emocional. Urgência. Olha, convém que eu faça as obras que ele me enviou enquanto é dia. Ou seja, tá de dia, porque à noite eu não vou trabalhar. É agora. É Ele tá falando de um tempo. urgência. Gatilho de urgência. Tem que fazer agora. Você tem que tomar uma decisão. Aí eu te falo, Jesus orou? Não. Jesus levantou a mão pro céu? Não. Jesus disse que ia curar? Não, não tem, eu vou te curar. Não tem, não está escrito aqui. É depois, ó, quinto, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por que Jesus falaria para um cego de nascença que ele é a luz do mundo se ele nunca viu a luz? Criou na mente dele a imagem da luz. O Filho de Deus é a luz que eu quero ver. Porque aquele homem sabia quem era Jesus, porque tinha ouvido falar.
das curas e dos milagres. Então ele já calculou. Eu não tenho culpa, eu não sou condenado, tem que ser agora, porque à noite não tem como fazer, tá de dia ainda. Imagina que o sol quente me diz que é dia. Ele já sabia, ele precisava ver o dia, ele sentia na pele. Depois fala que, olha, ele é luz, ele é aquilo que eu preciso. Mas Jesus não fala, vou te curar. Continua o diálogo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com os lodos nos olhos do cego. Fez um ritual. Espiritual significa espírito e ritual. Fez algo espiritual. Rito e espírito. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, pois foi e lavou-se e voltou vendo. Mas espera aí, ele orou para curar? Ele fez charabanai? Ele falou em línguas? Ele botou a mão pro céu? Não. Jesus curou Ele fez o homem. campanha. Campanha de 7 dias? Não. Não tô falando. A gente tá falando que Não sou errado. contra isso, eu tô te mostrando outra visão. Jesus curou numa conversa, irmão. Numa conversa. Quando eu atendo os meus clientes de mentoria, eles são curados numa conversa. Eu só faço o que o meu mestre me ensinou. Porque eu sou imagem e semelhança. Não que se eu não levantar as mãos vai ser curado, porque eu já levantei e fui curado. Não porque quando eu falei mistérios aconteceu mistérios. Não porque quando eu profetizei, a profecia aconteceu. Não. Aqui simplesmente ele conversa com a pessoa e a pessoa é curada em uma conversa. Simples assim. Agora a pergunta. Com quem estava a cura? Com Jesus ou com o homem? Com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A fé vem pelo? Ouvir. Com quem estava a cura? Agora, deu. Com o rapaz, com o homem. A cura estava dentro dele. Toda pessoa enferma tem a cura dentro dela. Só precisa ouvir a voz e seguir a direção e o caminho. Só que tem que ouvir a voz do Criador. Porque a última decisão é dele. Esse homem ouviu a voz do Criador e foi curado. Mas a cura estava em todo o tempo dentro dele. E o que atrapalhava essa cura era a falta do conhecimento. Jesus diz, meu povo perece por falta de Conhecimento. Conhecereis e serás livres. Isso é a verdade libertará. É liberta literalmente aí da escuridão. Uhum. E ele fala que ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Amém. O que a terra precisa de homens de Deus que numa conversa curem as pessoas que são ignorantes ainda. Então, você me fez lembrar outra coisa, que ano passado o pessoal me chamava muito para fazer a mesma coisa que o Pablo faz, Sim. fazer o desbloqueio, ativando a ira. Eu sou aluno dele, já fiz. E aí eu falava assim, gente, vocês têm que parar de me titular como que eu desbloqueio as pessoas ativando a ira, porque às vezes eu tô conversando com uma pessoa, Desbloqueia na hora. e às vezes um abraço desbloqueia. É porque assim, ó, é só uma ferramenta, como a multiforme graça. Uhum. Várias ferramentas. É porque o desbloqueio ativando a ira, ele chama mais atenção. Sim. E às vezes é necessário. Eu desbloqueio um cara, sabe como? Eu cheguei para atender um cliente lá no Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, ele estava armado, com a arma na cintura. Ele ia matar a mulher dele, cheio de ira. Nossa. Falei, tira a arma dele. Abracei ele, provoquei a ira dele. Nós caímos no chão, rolamos. Ele chorou, bota pra fora. Levantou. Tá casado até hoje. Naquele momento, uma conversa não resolveria. Sim. Naquele momento, face to face. Como a gente tá aqui, olhando nos olhos do outro, um V0 não resolveria. Só resolveu porque ele botou a ira pra fora. É multiforme graça. Várias formas de Jesus curar. Eu parei de... Não aceitei mais palestras, ser convidado para fazer palestra, porque todo mundo queria que eu fazia o desbloqueio ativando a ira. E aí eu aceitava, mas eu não fazia. Eu fazia com bate-papo. Ó, vou te falar um desbloqueio. Terminou o culto, chama as pessoas que estão aí na frente, desce lá, Deus te usa para revelar a pessoa, ela cai no chão, desbloqueia, ué. É isso aí. Desbloqueou. Então existe várias formas de ser desbloqueada a pessoa. Eu falei isso diversas vezes. A pessoa pode contemplar a natureza e ser desbloqueada, virar uma chave.
Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que existe multiferramentas do reino. E nós somos, a gente tem vários talentos que Deus deu que a gente pode fazer de acordo com a proporção da necessidade. Perfeito. E o Espírito, ele vai te dizer, faça isso, não faça. Ele vai dizer, aqui não desbloqueia, aqui é uma conversa, aqui é um Sim. bate-papo. E aí você vai embora. Às vezes, uma revelação que você entrega pra alguém desbloqueia a pessoa a vida inteira. Lembra que eu te falei no início que eu Aham. tava não querendo abrir pro rapaz, com medo de levar uma... Sim. Por quê? Porque eu já tinha, era só de homem e todo mundo já tava esperando eu vim pra cima com sangue nos olhos. Perfeito. E eu falo assim, eu não quero fazer isso. Uhum. E não foi necessário, realmente. Sim. Só com a conversa com o rapaz. E depois, a pessoa que me chamou lá falou assim: não, pô, você não fechou com desbloqueio e tal. Eu falei assim: cara, eu não senti no coração de fazer isso. Porque assim, ó, E um monte de gente depois falou assim: Amorim, que- foi top. o que foi top." acontece? Eu aprendi uma coisa assim, uma coisa pra mim. Eu prefiro não acreditar, eu prefiro não confiar no método. Eu prefiro acreditar na palavra, É isso. ok? O método, ele é muito bom. Porque o método te dá embasamento, te dá conhecimento, te dá um caminho, ele vai fazer você começar, iniciar e fechar. Mas te afirmo, o método ele é só a base. A palavra, o seu espiritual, o que Deus te fala, o instinto em Deus. O método é uma ferramenta que você pode usar outras ferramentas. Perfeito. Mas eu te falo, só Deus tem aquilo que é mais poderoso sobre a terra. Só Deus tem a revelação. Que você revela uma pessoa, muda a vida dela. O impacto de uma ferramenta, de coach, mentoria é bom. Mas você revelar a alguém coisa que só ela e Deus sabe, esquece, irmão. Não tem nada nessa terra comparado. Nada. Jesus, quando revela aquela mulher samaritana no poço, ela volta e se torna líder de uma cidade inteira e converte mais de 3.000 almas por causa de uma revelação. Nem todas as ferramentas de coach do mundo faria essa mulher ter essa. Com certeza. Mas uma revelação no Espírito acelera a sua vida para sempre. Posso dizer, na minha visão, possa ser que eu esteja equivocado, qual foi essa revelação? No meu ver, essa revelação dessa mulher falou assim: disseste bem, que nem esse homem que está contigo é seu. Perfeito. E aí ela aí vem a Clara, verdadeiramente tu és profeta. Por quê? Qual que era a maior dor dessa mulher? Um relacionamento. Então Jesus foi lá na trava que bloqueava a identidade e a imagem dela. O relacionamento. Então a revelação, ela sempre vai vir para destravar aquilo que bloqueia você de Deus. Que está afastando você em Deus. Jesus não revelou, não tem comida na sua casa, os seus celeiros estão vazios, os seus filhos estão doentes, a sua mãe não ama você. Jesus não revelou tudo isso. Jesus já foi direto, ó. Nem o marido que tem é seu. E isso é que te dá angústia. Isso que faz você não olhar para você e ver quem você é, o valor que você tem em Deus. A revelação tem esse poder, ela vai direto. E muitas das vezes nas sessões, Deus me usa nas sessões dessa forma. Eu fui mentorear um pastor que tem igrejas, não sabe ler e não sabe escrever. Caramba. Ele falou bem assim: olha, eu já passei por um monte de gente e você é minha última porta. Eu falei: amém, eu adoro ser a última porta. É bom demais. Pressão, eu amo pressão, porque você cresce na pressão. E aí a gente foi trabalhando nas mentorias, parte cognitiva, autoconhecimento, vendabilidade, tudo que Deus deixou de natural na Terra para você utilizar para ajudar as pessoas. Mas aí a gente estava sentado, era a 8ª sessão. E ele tinha tentado curar um pânico na vida dele que ele não conseguia curar esse pânico. Amado, eu virei para trás assim, diz aí que fez o quê? Aí veio o download do céu. Pergunta para ele quem jogou ele no buraco. Eu perguntei assim: pastor, quem jogou você no buraco? Como assim? Quem jogou você no buraco? Ele falou bem assim: eu tô lembrando, quando eu era menino, eu tava com meu pai cavando uma fossa junto com meu irmão. O meu pai foi embora, o meu irmão jogou dentro do buraco. E eu passei a noite inteira lá dentro. Nossa. Sozinho. Aí é o trauma, é o evento. O Espírito Santo falou: aqui que você tem que entrar. Como a mulher samaritana, direto no evento, que travava a vida dele toda.
E aí depois ele me trouxe. Agora eu lembro de outra coisa. Eu fiquei também preso uma noite num curral. A noite toda, sozinho. E meu pai me abandonou. Me deixou lá e não foi me ajudar. Aí eu fui pro desbloqueio do Palmaçal pra Ira. Falei, então vou arrancar esse buraco agora. Nós grudamos, eu e ele sozinho na sala. E eu falei, você tá no buraco, agora você vai sair, mas você não vai. Eu vou deixar você sair. E entrando naquela luta corporal, nós dois, e sai, não sai, sai, não sai. No final, bum! Ele conseguiu sair de lá. E nunca mais teve problema de pânico. Fiz igual Jesus. Eu fui direto no meu evento. Só que eu contei com a revelação do Espírito. E Deus faz do jeito que Ele quer, da Sim, forma que Ele quer, com quem Ele quer. perfeito. Os outros falam, esse homem não é de Deus. Eu fico falando, não é assim, porque tudo é dele. Essa mulher não é de Deus. Eu falei, é assim, o diabo é dele. O próprio diabo é Tem a dele. criação dele, né? É. Faz parte do processo. Sim, até porque o diabo não faz nada sem a permissão dele. Aham. Sim, não é dúvida. É dentro desse contexto que eu estou falando. E tem a Bíblia fala assim, e os seus demônios. Tem uma parte, eu estou tentando lembrar porque eu estudei demologia, e eu lembro que tem uma parte que fala assim, e Deus levanta os seus demônios. Que é dele. Porque tudo é dele. Tudo. Não é que ele está usando e tudo mais, que... Não é. Tudo é para um propósito, né? Sim. Tudo para um propósito, né? Eu gosto de entender propósito como aquilo que... É quando você encontra você na Terra, em Deus. Você começa... Tudo que você faz vai transbordar nas pessoas. As pessoas do seu lado vão ser felizes, elas vão receber de Deus, elas vão receber bênçãos financeiras do seu lado, e seu matrimônio mostra isso, tudo começa a mostrar. Onde você vai, você toca, prospera. Uma palavra sua prospera. Uma palavra sua libera alguém. Você sempre tá... Aí é o seu propósito. Seu propósito é ser quem você é em Deus. Imagem e semelhança. Eu mesmo ressignifiquei uma cura em mim. Olha que legal. Guiado pelo Espírito. Quando eu não lembro a idade que eu tinha, eu caí de moto. Eu e um amigo. Quando eu era do mundo ainda. Voltando de uma festa na madrugada. Na verdade era 8 horas da manhã, tava voltando. E nós caímos de moto. E quando eu caí, o carro quase pegou, me bateu na minha cabeça com um para-choque. Foi quase que um acidente, nós caímos. E eu botei as mãos no chão, me ralei as minhas mãos. Naquele dia apareceu uma enfermidade em mim. Como se fosse uma alergia, ficar todo brotojado, vermelho, todas as costas, as pernas, tudo. Só que eu nem lembrava que era isso. Na hora eu não conectei, tá? No mundo perdido, ignorante. E amados, quando Deus começou a me revelar as coisas, eu falei assim, Senhor, você está me dizendo para curar um monte de gente, mas eu tô enfermo. Ele falou bem assim, é? Então tá. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai precisar se perdoar. Você não se perdoa até hoje. Por ter quase morrido. Aí volta lá naquela esquina. Onde você caiu de moto e quase morreu. Que eu vou te ensinar o que você vai fazer. Irmão, fui, parei o carro, no mesmo horário, no mesmo dia, um domingo, 8 horas da manhã. Respirei. Falei, vem aqui, agora eu preciso do próximo passo. Ele falou bem assim, eu quero que você se sente amado por mim. Só faça isso. Eu fechei os meus olhos, eu acho que quem passou na rua, esse cara é doido. E eu passei ali uns 5 a 10 minutos. E eu me senti amado por Deus naquele lugar. Nunca mais voltou a alergia. Nunca mais. Até hoje. E aí eu fui ler a Bíblia. Você está me falando que 100% a liberação para cura é o perdão. E o amor. E aí eu fui ler a Bíblia e o Senhor falou bem assim, olha a mulher do fluxo de sangue. Para você entender. A Bíblia fala que aquela mulher tinha 12 anos. Então a Bíblia fala que então ela tocou nas vestes do Senhor e saiu virtude. Aquela mulher se sentiu amada. Só isso. Quando ela se sentiu amada, foi embora.
eu fiz a mesma coisa, eu me senti amado naquele mesmo lugar aonde eu tinha sentido medo. O medo é um dos maiores criadores de enfermidades sobre a Terra. Tanto a Bíblia como o Napoleão Hill fala isso. Não sei se você já leu o livro. Só que o medo é uma crença desafiadora que precisa ser escavada em profundidade para que haja uma ressignificação, para que haja uma compreensão, uma expansão da consciência, uma compreensão e um entendimento. Aí sim. Quando eu estou com os meus clientes, eles são curados pelo amor. Eles se sentem amados e são curados. Eu digo que o perdão é um dos atributos do amor. Sim, conectadíssimo. Não tem como nem separar. Você se perdoa e recebe amor divino por isso. Teve um outro caso de um cliente que até empresarial, né? A gente estava fazendo um trabalho empresarial. Eu falo a gente porque eu falo que o Espírito Santo vai sempre comigo. E a gente foi falar de business, de negócios e tudo mais. Ele falou assim, rapaz, cara, eu tenho os problemas de galar os 2 ossos do pé. Eu termino de jogar futebol, eu tenho que parar e botar os pés pra cima. Eu falei, não acredito, irmão, você tem 35 anos de idade, menino ainda. Eu tô com 41. Aí eu falei bem assim, vamos tratar isso? Vamos buscar a origem disso? E eu descobri que o problema dele foi causado de uma frustração na infância, quando jovem ainda. Ele correu por muitos anos como piloto de kart. Chegou a ser o 2º do Brasil. Não foi campeão brasileiro, mas ficou em vice-campeão. E aí, de forma abrupta, por questões familiares, ele teve que ser retirado desse cenário onde ele vivia. E aquilo, ele canalizou essa angústia de não ter seguido a carreira. Porque ele foi arrancado juvenil ainda. Ia para São Paulo, menino, viajava sozinho. E aí foi bem assim, a sua dor alojou nos seus pés. A sua dor Alojou nos seus pés. Porque é os pés que fazem, acelera e freia, acelera e freia. A adrenalina dele, a paixão dele era correr, 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 correr. E aí o cérebro destinou os pés como local de armazenamento dessa dor, do ciclo aberto. A gente vai ter que curar isso. E aí a gente entrou num processo de ressignificação, de trabalhar o perdão e a cura. Utilizando o local onde tem o maior recurso, na mente. Onde você pode criar todas as coisas. E aí, através de vários vas, ele teve que fazer, eu passei para ele, você vai ter que fazer isso e isso durante vários dias, até você acreditar. Passo por ele correndo, no meu bairro 3 Barras, igual maluco. Não sente mais nada. Dentro do processo, houve perdão, se sentiu amado por Deus, entendeu que aquilo era um processo, fez parte. Teve compreensão. Que aquele cenário não foi para causar dor, apenas fez parte do processo dele, de vida. Virou a ficha. liberando perdão para si mesmo. Entendendo que aquilo faz parte do processo, gerando compreensão. O processo era só para trazer maturidade, não para canalizar dor para dentro dele. Entende? Uou! Pena que acabou agora, porque a gente tem... Acabou o tempo mesmo, tá tudo zerado. Mas deixa mais uma vez, deixa um versículo que você pode transbordar mais do que você tem feito, e depois suas redes sociais, o pessoal se conectar com você, pegar suas mensagens, você compartilhar aquilo que realmente você tem bastante conteúdo, o Espírito de Deus está com você. Tem um monte de rema que eu não falei aqui, você nem imagina. Mas você não vai vir mais vezes aqui? Vai. Então, assim, já deixo bem claro aqui, só falar com antecedência, que a gente fazer de novo outro podcast. Sim. E aí você já vem com os remas, já vai entregando, se você vir com a família, pode vir, bota toda a família aí, senta junto. Não tem problema algum, pelo contrário, tem problema você vir aqui em Alphaville e não conectar com a gente. O versículo que eu quero deixar aqui, falar minhas redes sociais, né? É Deide Franca 1, né? Pode procurar lá que vai encontrar. É um perfil onde é voltado mais para a área empresarial, né? Porque hoje eu tenho mentoria para casais de empresários, eu ajudo casais de empresários a restabelecer a comunhão do casamento, da família, e aí com isso os resultados na empresa, elas
duplica, Exponencial. é exponencial. Porque assim, você não separa o emocional pessoal do profissional. E a sua empresa é reflexo do seu casamento. Se o seu casamento começa a cair, a sua empresa vai começar a cair. Porque você depende do seu estado emocional para tomar decisões. E quando você está bem no casamento, na família, as suas decisões têm uma vibração mais alta, é mais enérgica, você é mais ousado. Entende? Tudo tem efeitos, né? E a responsabilidade não é só do homem nem só da mulher, é de ambos. Lógico, com certeza, os papéis. Então hoje eu tenho um trabalho que eu ajudo muitos casais a encontrar esse equilíbrio e isso refletir nos negócios. E então meu Instagram é totalmente voltado para isso hoje. Tem muita coisa de Deus lá, muito trabalho meu. Eu tenho um evento chamado Liber Day, a liberdade da alma e do espírito, que é uma conferência que eu faço lá no Espírito Santo, que é só para trabalhar a alma, só para levar cura. São 8 horas de ministração direta só para isso. E um versículo, acho que Coríntios, né? O amor O amor, lança Coríntios fora. 12. Coríntios 13, né? 13, o amor lança fora 13, todo medo. o medo. Esse, para mim, é uma das armas mais poderosas da Bíblia, o amor. Não Mais tem. poderosas. Não tem. Se sentir amado é universo extraordinário. Amém. Então pega aí, pessoal, o versículo vai estar aqui embaixo da descrição também, não somente o versículo, caso você não pegou, você clica lá, você vai ler esse versículo todo, ele fala muito do amor, que o amor é benigno, o amor tudo suporta, tudo Longânimo. crê, longânimo. E também fala que, havendo palavras, pode ser que cessa. Isso. Então cuidado com as palavras. Perfeito. E as redes sociais desse homem de Deus, esse empresário, já virou amigo, ele... Algumas coisas aconteceram aqui no offline, vocês não sabem. Eu aprendi muito, eu falo que eu sou Napoleão Hill de agora. Aham. Que eu vou entrevistar as mentes mais brilhantes da Uau. atualidade, e isso está acontecendo Fico nesse honrado. momento. E segue lá. E aquilo que eu sempre falo para vocês aqui, quando eu vou apresentar e iniciar o podcast, é compartilhe com seus inimigos. Você fala que é uma pessoa do bem, que você quer crescer, você quer desenvolver, você se inscreveu já aqui nesse canal para isso. Então começa agora compartilhando com seus inimigos. Porque compartilhar com quem te ama é muito fácil. É até gostoso, é prazeroso. Mas quando é uma luta contra você mesmo, contra o teu coração, seu orgulho, seu ego, compartilha com aquele que te persegue, aí tem um destravar, aí tem um crescimento, tem um desenvolvimento. Então faça isso. Faça pergunta, se inscreva e ative o sininho. Fechou? Tamo junto, até o próximo podcast para o teu crescimento de alma, corpo e espírito. É nóis.